Pessoal, boa noite aí para todo mundo que já está acessando aí para a gente ter mais um webinar. É um prazer estar com todo mundo reunido. A gente só tem mais aqui agradecer mesmo o pessoal. E realmente é elogiável, por quê? Hoje em dia a gente tem muito reparador, né? Eu sempre comento isso em todo treinamento, em todo início de webinar, qualquer coisa do tipo, que o pessoal está fazendo o serviço meio que na raça, ainda tem esse tipo de reparador, né? Então é elogiável que vocês tirem tempo para se especializar, para ter a informação correta, e isso é muito legal. Vamos relembrar alguns pontos aí de todo o seminário pela web. Vocês têm o direito de fazer o download depois, tanto do material, assistam, né, ele na íntegra, e também depois você tem o direito de fazer o download, ou melhor, solicitar o certificado. É legal também o certificado de participação, porque vocês vão juntar ele lá na coleção, que alguns já têm vários aí, né? É interessante isso, essa comprovação de que você teve essa especialização. Muito bem, alguns já me conhecem, meu nome é Donofre, estamos juntos em alguns treinamentos, e para aqueles que não conhecem, vamos falar hoje sobre um assunto bastante interessante, que tem estado nas oficinas, né? Que é hoje uma saída boa das montadoras, embora muitas pessoas não gostem um pouco do sistema automatizado. Alguns chamam o carro automatizado, hoje em especial a gente vai falar do sistema Dualogic. Alguns chamam esse carro de automático e outros criticam que isso não pode acontecer. Então vamos, primeiro, antes de qualquer coisa, vamos esclarecer isso daí. De verdade, não vamos dizer que o sistema é automático, o sistema é automatizado, a verdade é essa. Mas o engate do carro é automático. Então, às vezes, o cara vai lá na concessionária, vendem o carro como automático. Então, vamos olhar o carro do ponto de vista do usuário. Ele enxerga o carro com pedal de freio e acelerador. Não tem embreagem. O engate é como? Automático. Então, essa é existe, às vezes, uma colocação mal feita. Nós, da área técnica, sabemos que o sistema é automatizado. Ele é aplicado aí em vários veículos, né? Estilo, linha, Punto, o novo Palio, Ideia, o Weekend, Gran Siena, o Cinquecento, e esse sistema está também em outros veículos, né? Essa semana, inclusive, a gente pegou na oficina lá um Smart, embora ele não tenha nada a ver com a linha Fiat, mas também é um sistema automatizado e muito parecido, inclusive, vocês vão pegar logo também esse carro entrando na oficina, é muito parecido com o do Up, né? Que nós também, no decorrer desses seminários, aí, a gente vai falar do sistema do Up. Muito bem. Olha lá, falando aqui do sistema, ele tem uma proposta de fazer as mudanças de marcha, trabalha no acionamento da embreagem, solicitação de torque do motor. Então, na verdade, o que o câmbio Dualogic ele é? Um câmbio manual, normal, com coroa, pinhão, as luvas, engate, sincronizador, tudo que a gente conhece, porém ele vai ter até apelidado pelos reparadores, um robozinho, a Volkswagen chama ele de Free Choice, o sistema Dualogic chama ele de uma mecatrônica, no caso, né? E ele vai fazer a função do nosso pé esquerdo, para pisar na embreagem, e da mão direita, para fazer a seleção e engate de marchas. É isso que, na verdade, resumindo, é isso. E tem a facilidade, o benefício de você conseguir dirigir ele como se fosse um carro automático. Me dá a condição de fazer automaticamente, você coloca no D de drive, ele dirige, troca as marchas, tudo normal, e também posso dirigir ele no tipo Tiptronic, né? Que é um nome patenteado aí da Porsche, mas que é utilizado em um monte de veículos aí, o sistema Tiptronic, que seria a maneira de dirigir ele manualmente. Eu solicito ele mais um toquezinho para o lado esquerdo, né? Puxando ele mais uma vez a alavanca para o lado do joelho do motorista, ele habilita o manual e você vai trocando aí. Mais ele vai aumentando as marchas e menos vai diminuindo. Muito bem, temos dois grupos distintos. O grupo de potência e o grupo das eletroválvulas. Esse é o termo usado, chamado pela Fiat. Outras montadoras vão chamar de outra forma, né? Nós temos um sistema semelhante hoje, que usa também eletrobomba, acumulador, na Volkswagen, e também existe, embora pouquíssimos veículos desse ainda entram nas oficinas, né? Devido que ele teve um curto período aí na frota, mas é o Agile. O Agile, muitos acham, né? EasyTronic, então é igual ao da Meriva. Não. O Agile é o EasyTronic 2, então ele é muito semelhante ao iMotion. Ele tem o mesmo número de solenoides dele e tal. É um sistema parecidíssimo
também da Magnete Marelli, o conceito é o mesmo. E por que eu comento? Porque, na verdade, a gente vai falar aqui de dicas de diagnóstico, de falha que tem dado hoje em dia no dia a dia na oficina. Então, você também pode utilizar essa mesma linha de diagnóstico para todos os sistemas. O grupo de potência, ele consiste no quê? Ele consiste na eletrobomba, de engrenagem, acumulador de pressão, reservatório de óleo, tubo de envio de alta, tubo de retorno de óleo, suporte de fixação. Falando desse cara aqui, ó, tubo de envio de alta pressão. Cuidado com ele, né? Por quê? Nós temos aí um acumulador, o número 2, ele tem 50 bar nominal de pressão. Trabalha na faixa de 35 a 50. Então, muito cuidado. Nós não podemos fazer nenhuma intervenção nesse sistema sem ter despressurizado o sistema. Eu tenho aí, como que eu posso despressurizar? Posso fazer via scanner e também posso utilizar um recurso de desligar o conector da bomba e ligar o contato do veículo e fazer 26 engates com o motor desligado. Então, aí o que ele vai fazendo? Ele vai consumindo a pressão do acumulador até que ele vai baixar a pressão a zero e aí eu consigo abrir o sistema, fazer qualquer tipo de trabalho. Um defeito muito comum desses carros é estourar o atuador. Então, quando estoura o atuador, o que acaba acontecendo? Vaza todo o fluido, né? O atuador desse carro, nós vamos detalhar mais à frente, mas ele é diretamente o rolamento da embreagem, então ele vai vazar ali entre motor e câmbio, ele joga todo o óleo para fora. O fluido utilizado é o Tutela CS Speed. É interessante que você use o fluido recomendado. Existe um fluido que o pessoal da Motul, ele é aplicado para eles também, que é o Multi HF, só que tem um pequeno, né, empecilho aí, vamos dizer assim. Ele não tem a coloração de utilização do Tutela CS Speed. A cor do Tutela é amarelinho, e esse Multi HF, embora seja um óleo recomendado, e aplica, e funciona, e dá tudo certo, mas ele é verde. Então, às vezes, alguns clientes que entram na internet, acompanham lá e tal, pode criar um desconforto. Poxa, mas por falta de conhecimento técnico, o cara fala, ó, mas o óleo do meu carro é amarelo. Você usou o óleo errado porque é verde. Então, a gente tem que explicar para o cara que é o quê? É coloração, é questão de montadora, de fabricadora de fluido e assim sucessivamente. Fica a teu critério, né? Eu não estou desaconselhando a utilização do fluido da Motul, mas a gente que tem que conhecer o perfil de cada cliente que a gente atende. Legal. Do lado direito aí da tela a gente tem o reservatório, né? O reservatório ele é composto de tampa, a conexão de retorno, a conexão da eletrobomba e os ressaltos, enfim, de fixação. O reservatório ele tem o nível, e aí vai entrar, né, as características do fluido que eu falei aqui, Tutela CS Speed. E uma coisa muito importante, isso tem sido, gente, um problemão nas oficinas. O cara, ele não entende, ele está acostumado com o quê? Vocês têm que ter paciência com o cliente. Porque assim, o cara está acostumado a olhar o reservatório do fluido de freio. E o reservatório do fluido de freio, ele está sempre no nível, tem que estar lá no nível. Então o cara olha o reservatório dele, e no caso do Dual Logic, de todo o sistema automatizado com pressão hidráulica e acumulador, o fluido não vai estar lá no reservatório. Por quê? Porque ele vai estar uma parte dentro do acumulador e uma outra parte nas eletroválvulas. Então, a qualquer momento que você abre a porta, o que acontece? Já é um sistema interligado. Abriu a porta, o interruptor da porta já manda uma informação, o módulo aciona a eletrobomba, carregando o sistema, preparando para quando você for dar partida, eu já tenho a pressão correta para pisar na embreagem, para fazer os devidos engates. Então, nunca o fluido vai estar lá no nível máximo. Qual é a maneira correta de verificar o nível, então? Despressurizando o sistema. Aí vai fazer esse procedimento que eu acabei de falar. Ou via scanner. Donofre, que scanner conversa com esse sistema? Os genéricos, muitos conversam, né? PDL 5500, o Napro, o Tecnomotor, vários scanners conversam com ele e tem a função despressurizar o sistema. Então, você ou faz aquele esquema que eu ensinei para vocês aqui. Desconecta o conector da bomba e vai lá e faz os 26 engates só com a chave ligada. Aí você consegue ver o nível, se realmente ele está no nível ou não. Muito bem.
Exatamente. Teve uma pergunta aqui que o pessoal fez, já legal, né? É importante que o pessoal já está interagindo, a gente fica bem animado, porque isso aqui é uma iniciativa que a gente teve de fazer o seminário para justamente fazer isso, né? Incentivar a galera a estar buscando a informação. O pessoal perguntou aqui qual é o aparelho usado para realizar a rotina de diagnóstico. Coincidentemente, acabei de comentar, né? Os aparelhos que fazem a sangria, que fazem a despressurização, também conseguem fazer a rotina de diagnóstico e de aprendizagem, de kiss point, de tudo que a gente ainda vai falar pela frente aí. Os genéricos fazem muito bem, como eu comentei, PDL 5500, o Tecnomotor, que é o Tecnomotor, que mais? O Napro. Então a gente tem condição de fazer com vários, né? Tem alguns scanners que talvez não está totalmente atualizado, e aí ele não consegue fazer. Mas se tiver tudo em ordem, tudo bonitinho, não é um sistema assim que, como uma Porsche, que eu tenho que falar com o Pives, que é o original e tal. Ele já é... Na verdade, a proposta desse carro é essa, né? É você ter condições de ter um carro com o conforto de um automático num custo-benefício melhor, né? Inferior. Muito bem. Continuando aí, ó, falando da eletrobomba, é um problema também isso aí na nossa vida, né? Falando de diagnóstico. Como eu tenho um motor elétrico e uma bomba hidráulica, se eu tenho 50 bar nominal de pressão, imagina a potência dessa bombinha aí, ó. Ela tem uma vazão específica de 0,25 centímetros cúbicos por rotação. Ou seja, é uma bomba fortinha. Ela é pequenininha, mas resolve a parada. Ela é muito boa. E ela tem um vedador, ela tem um anel O-ring bem nesse eixo que está mostrando aí. Está vendo onde tem esse, no desenho? Logo onde a gente tem a ligação entre bomba, eu não sei se está dando para vocês verem a setinha aí. Eu estou vendo aqui, não sei como é que está para vocês aí. Acredito que sim. Então aqui, ó. Aqui eu tenho um O-ring, né? Um vedador, um retentor. Esse cara, se ele der vazamento, ele contamina o motor elétrico de óleo. Aí pode ser que eu venha a ter problema no motor. Outro detalhe também, ainda falando de diagnóstico, essa peça de baixo aqui, o acumulador. O acumulador hidráulico, como que ele funciona? Ele tem uma membrana dentro dele, na parte superior aqui do acumulador, ele tem um gás confinado, um gás inerte, e quando a bomba manda uma pressão para ele aqui, ó, ele vai brigar. Ele vai ter uma briga de pressões. A pressão do gás confinado com o óleo que está sendo pressurizado na membrana. O que vai acontecer se essa membrana romper? Qual vai ser a característica do carro? A bomba vai ficar entrando toda hora, involuntariamente. Porque normalmente a bomba ela entra, te dá condições de fazer alguns engates. Aí pode até gerar uma pergunta aí. Dona Onofre, tem um número de engates específicos? Não tem, galera. Você pode monitorar vários Dualogic, alguns vai fazer 10, outros pode fazer 6. Outra coisa também que vira e mexe o pessoal me pergunta em treinamento, já vou lançar aqui para vocês. O pessoal pergunta assim, Dona Onofre, o meu carro eu montei, fiz toda a reparação dele, eu deixei de um dia para o outro. Chegou no outro dia, abri a porta, a bomba não entrou. Tá com defeito? Aí o outro, não, eu fiz igualzinho, a mesma coisa. Usei reparo e tal. A Corteco, inclusive, tem os reparos todos desse jogo de reparos de vedadores e tudo. Fiz igualzinho, tudo a mesma coisa. E não teve jeito. O outro dia eu abri, assim que eu abri ele entrou. Isso é muito particular de cada sistema. Na verdade, as peças, elas são similares, mas não são idênticas. Pode ser que uma deu um vazamento, perdeu pressão durante a noite. Isso não é questão de defeito. É característica daquele sistema que foi montado. A proposta é, abriu a porta, entra a bomba para mandar a pressão. Show de bola. Mais uma vez aqui a gente teve uma pergunta também, falando ainda sobre se tem algum equipamento melhor para reparar o câmbio automático. Automático, eu não sei agora se a pergunta aqui do pessoal, se é automático ou automatizado, né? Não sei se a pergunta se refere a isso, depois a gente vai dar uma confirmada. Na verdade o pessoal colocou aqui o câmbio automático. Eu não sei quem fez a pergunta, quem fez aí, né? Sei lá. Especifica para mim, vocês estão se referindo ao câmbio automático mesmo ou a esse que a gente está falando no webinar? Mas mesmo assim, vai, para ambos. Não tem um equipamento melhor para reparar, não é assim para fazer. Se vocês estão falando de diagnóstico, de scanner, na verdade é assim, quem está em oficina sabe disso. Às vezes a gente tem
3, 4, 5 scanners ainda falta. Porque vai chegar um dia um carro que eu vou precisar de um outro, vou ter que pegar um... Talvez o cara lá ele mexe com francês, mas não é especialista de francês. Então, quando entrar um carro desse, talvez você vai ter que ir... Por isso que é bom ter os amigos, né? Às vezes a gente dá uma força para um e outro dia o cara te ajuda. Às vezes eu vou precisar do Lexia, do Diagbox, que é específico para falar com francês. Show de bola. Essa pecinha aí, essa última peça, o defletor de óleo, galera, eu tenho visto muito reparador que tira de verdade esse defletor aqui. Eu vou falar uma verdade para vocês. É uma briga ter que tirar ele toda vez para você completar o óleo, porque ele fica, a tampa do reservatório fica bem embaixo dele. Só que eu vou falar um negócio, isso aqui é proteção, galera. Esse defletor aí, ele tem uma função importante. Se eu tiver uma vazão do óleo, um vazamento, e ele, devido à alta pressão, ele vai pulverizar esse óleo. E aí tem muita parte quente do motor. Esse óleo pode entrar em combustão espontânea e o carro pega fogo. Então não removam o defletor. O defletor é segurança. Trabalhem sempre com essa mentalidade. Segurança em primeiro lugar. Aí estão as eletroválvulas. Muito legal. A EV1 e a EV2. A EV1 e EV2 são solenoides PWM e elas, vamos simular aqui, ela tem a função EV1 de fazer o engate das marchas ímpares e EV2 o engate das marchas pares. Então vamos lá, o que ela faz efetivamente? Se tivesse uma alavanca, a EV1 leva a alavanca para frente, vai fazer primeira, terceira e quinta. E a EV2, segunda, quarta e ré. Basicamente é isso. Tá? Isso é a parte importante para vocês aí. Ó. Corrente, né? Ela tem a bobina dela vai ter 2,5 ampere. É legal para a gente poder fazer a verificação se a solenoide está legal. Solenoide, qualquer uma, seja de um Dualogic, um iMotion, automatizado, seja um câmbio automático. A solenoide, toda solenoide, ela tem que passar por 4 testes. O primeiro teste, resistência ômica, a resistência da bobina. Segundo, curto em relação à carcaça. Eu tenho que saber se tiver continuidade, principalmente com ela quente, da ponta dos conectores na carcaça, tem um erro, está errado. Terceiro teste, trabalho ou estanqueidade frio. Então você testa ela na temperatura ambiente. E o último e mais importante, trabalho ou estanqueidade quente. Eu tenho percebido que os técnicos, a grande maioria, come bola nesse último teste aí. O cara faz tudo bonitinho. Ah, a solenoide está legal, Donofre. Só que aí o carro dá pau quando? Quando esquenta. Só que aí o cara não associa. O dono do carro não consegue associar que o problema é a temperatura. Então ele vem com aquelas histórias assim, é sempre assim. Ó. Ele fala, meu carro é engraçado. Eu saio de casa, ele está de boa. Quando eu entro na rua do meu trabalho, parece que ele não gosta que eu vou trabalhar. A gente dá até risada, né? Fala, o cara não quer ir trabalhar mesmo. Aí, mas não tem nada a ver com o trajeto, porque chegou na temperatura. Quando aqueceu, aí é que ela dá o pau. Então vocês têm que testar as solenoides com ela quente. Muito bem. Tem uma pergunta aqui. Existe muito problema com o acionador da bomba que fica na porta? De verdade, galera, não é uma coisa recorrente. Boa pergunta, viu? Não é recorrente. De problema de acionamento. E outra, nós temos um detalhe interessante. Caso o acionamento da porta não funcione, o interruptor de porta, ele não vai acionar a bomba quando abrir a porta, mas aciona a bomba quando liga a chave. Então não é um negócio que te deixa na mão. Mas excelente pergunta, né? Porque de verdade pode ser poxa vida, né? Não é comum a função inicial daquele interruptor é só para acender a luz de cortesia. Então, realmente, pode ser que... vai deixar na mão ou não? Não vai ter problema nenhum, né? Esse subsistema possui as seguintes funções. Controlar o atuador da embreagem, que no caso aqui é o subsistema das solenoides, e controlar a seleção e engate e desengate das marchas. Olha lá, aqui eu já até comentei, né? Mas é a estratégia. Tem aí para vocês o desenho hidráulico de como que funciona. Quando é carregado uma parte do atuador, ela empurra o êmbolo para um lado e eu vou ter a condição de primeira, terceira e quinta. Quando eu coloco para EV2, aí eu vou ter segunda, quarta e ré. Bem interessante, né? A função. Parecido bastante com a parte hidráulica mesmo de sistemas, né? EV3 e EV4.
Essas solenoides, elas são do tipo on-off, aí já muda as características, né? Ela é alimentada com 12 volts, tem uma outra resistência, um pouco maior, 5.1 ohm. Ela deve ser testada sempre testem as solenoides, viu? Ah, mas, pô, dona Fê, na hora que eu desmontei, eu passei o scanner e não tinha código de solenoide. Não importa. Na hora da gente fazer a revisão, tem que revisar tudo, né? Parece uma coisa, estava tudo bem, quando você mexe, aí aparece o problema. Então fiquem espertos. A função da EV3 e EV4, ela tá, vamos assim, de uma forma bem simples, ela vai fazer o quê? Ela puxa a alavanca para selecionar. Então EV3, ela puxa a alavanca para o lado do motorista. EV4, ela leva a alavanca para o lado do passageiro. Então depois nós vamos ter uma tabelinha mais adiante que na verdade vai mostrar todo o passo a passo de quando você seleciona a marcha, qual é? Primeiro passo, quem que atua? Segundo passo, e assim sucessivamente. Mais adiante. Uma pergunta interessante aqui, se existem vídeos que mostram os testes de solenoide. Rapaz, olha, essa pergunta é o seguinte, já andaram gravando a gente até aqui na escola, até a Ira mesmo, que é aqui a dona da escola, né, que faz a parte aí comercial do negócio, eu sempre brinco que ela é a mulher do dinheiro, ela já fez até algumas lives e coloca a gente fazendo os testes direto aí no Face e tal. Deve ter sim, não sei se tem alguém específico falando disso. Tem a gente, né, procura aí que deve ter. Depois eu vou selecionar, se tiver alguma coisa a gente responde com mais propriedade aí. Muito excelente essa pergunta aqui, ó. Se as eletroválvulas se troca ou tem que trocar o conjunto completo? Vamos lá. Se a gente for analisar, a eletroválvula do sistema Dual Logic, ela é menos frágil, podemos assim dizer, do que os carros automáticos. Então ela não é uma coisa que dá muito problema, mas ela não tem reparo. Se caso ela der pau, queimou a bobina, tem que substituir o solenoide. Mas não é recorrente. Não é uma coisa que, pô, direto, incomoda, quebra, tal. Não me lembro de ter trocado. Ó, já faz um tempinho que eu mexo com essa tranqueira aí. Não me lembro de ter trocado uma solenoide por queima. Não me recordo ainda. Já teve, conheço casos de pessoas que aconteceu, mas não mas não tem como reparar. Eu acredito que estão fazendo essa pergunta até porque tem alguns câmbios automáticos, como o 09G, que eu consigo abrir o solenoide, trocar bucha e tal. Essa não dá para fazer isso. Não dá, tem que trocar mesmo, se caso estiver queimado. Excelente pergunta, galera. Pô, vocês estão de parabéns, viu? Isso aí. É legal o pessoal participa, né? É difícil falar na frente desse negócio aqui sem ter ninguém interagindo com a gente, né? Então, quando vocês perguntam, fica mais legal. Apesar que estou eu aqui, como é que é o teu nome mesmo? Eu e a Ellen aqui, ela fica aqui me dando risada aqui das brincadeiras que a gente apronta, mas é para descontrair. Eu até conversei com o Bruno numa outra condição, que talvez a gente vai pôr uma imagem, né? Seria legal se a gente tivesse, vocês pelo menos vendo a gente, né? Porque aí fica mais interativo. Vamos lá, no futuro a gente vai pensar nisso aí. Ó, EV3 e EV4 aí na tela para vocês, a mesma coisa, o esquema hidráulico, né, de atuação. Então, olha lá, que interessante. Quando é terceira e quarta, eu não preciso do acionamento delas, porque o próprio peso da mola deixa a alavanca em ponto morto. Quando então vai ter primeira e segunda, aí atua a EV3. Quando vai ter quinta e ré, atua a EV4. E há casos, pessoal, tem gente que fala assim, inclusive a literatura Fiat, ela comenta exatamente como eu escrevi aí. Inclusive, ó, eu não sei se vocês perceberam, normalmente os PowerPoint que eu monto tem menos texto. Eu sou mais assim, coloco só a dica e falo mais do que está escrito. Eu decidi fazer um pouco diferente porque já que você vai fazer o download do material, é como se você tivesse um manual. Ele até tem dicas aqui do jeito que eu montei no PPT, até melhor do que está no manual lá. Então guarda esse material que ele vai ajudar pra caramba. Por isso que eu coloquei, tem umas que vai ter bastante texto. Eu não vou ficar lendo tudo aqui, mas é legal para você guardar no teu acervo aí. Então é interessante isso daí, ó. Voltando a falar. O gerenciamento eletrônico, há situações que, embora lá no manual comente que em terceira e quarta só é a ação da mola que deixa em ponto morto, mas não é só assim que funciona, não. Tem hora que, para posicionar a alavanca rápido em ponto morto, existe a energização de ambas as solenoides ao mesmo tempo, 3 e 4. Aí ela para no meio.
Porque é uma coisa, quando eu puxo primeira, segunda e depois terceira, é uma coisa. O que acontece quando eu aperto o pé no acelerador até o fundo? Ele também faz um esquema kick-down. Ele faz uma redução rápida. Então, para que agilize o posicionamento logo, ele pode energizar. O sistema é muito inteligente. Inclusive, falando em sistema inteligente, tem gente que detesta esse sistema. Vocês já ouviram falar? Os caras falam mal pra caramba. Pô, o engate é horrível, Donofre. É desconfortável. Ó, pessoal, vamos pensar nisso aí bem. Sabe o que eu tenho percebido? Tem cara que ele faz a manutenção mal feita. Mal feita como? Vamos lá. Não é que o cara não trabalha direito, mas ele usa a embreagem que é do carro manual, por exemplo, porque ela é mais barata. Porque tem o câmbio manual Fiat, não tem? O câmbio manual Fiat usa uma embreagem. Fisicamente, a fixação dos parafusos no volante dá certo. Só que a do Duologic é mais cara, um pouco. Aí o cara quer baratear e coloca outra. Pronto, já começou errado. Aí pode ser que o engate fica mais desconfortável ainda. Outra coisa, até comentei isso na aula hoje. A gente está com um curso aqui de módulo 1 e 2. Pô, às vezes você vai fazer um câmbio automático, automatizado, DSG, CVT. Pô, meu, dá uma atenção no TBI. Presta atenção como é que está lá. Pô, esse sinal de TPS é importante para a troca de marcha. Se tiver tudo imundo lá, quando é que o cara me para limpar um TBI? Só quando começa a falhar. Quando ele leva para olhar lá uma vela, um cabo de vela, uma bobina que deu pau. Não é cultura do brasileiro fazer manutenção preventiva. Então quem que tem que alertar o cliente? A gente, o reparador. Traz o cara para perto de você, fideliza o cliente, explica para ele como funciona. Aí você vai conseguir. O engate fica melhor. A gente fez uma ideia semana passada, até eu fiquei abismado. O carro está engatando melhor do que captiva. Estou falando a real mesmo. Não estou enchendo a bola não do sistema. Outra coisa, ensina o cliente a dirigir. Como assim? Ajuda o sistema. Quando ele está enchendo o motor, tira o pé do acelerador, ele vai pôr a próxima marcha. Dirijam o carro no modo manual. Põe no Tiptronic para você ver como ele fica melhor. Então, dá essas dicas para o cliente que a coisa funciona bem. A EV0, vamos falar dela aí. EV0 ela é uma proporcional de vazão. Então, ela está diretamente ligada, muito interessante esse sistema aí, na atuação da embreagem. Muito, muito fina esse trabalho aí. Né? O pessoal fala, como é que pode, né, Donofre? Como é que ele consegue saber a hora que tem que tirar o pé da embreagem, a hora que pisa na embreagem? É um sistema realmente inteligente. Está na tela aí como que funciona. Ó. Então vamos lá. O módulo vai mandar essa solenoide se tiver um consumo de 1 ampere. 1 ampere. Vamos fazer uma correlação com o nosso pé esquerdo. Quando o módulo manda consumir 1 ampere, é como se eu tivesse o pé parado. Parei, eu estou pisando no pedal, eu parei no meio do caminho, 1 ampere. Vamos supor, eu quero pisar na embreagem, eu vou empurrar o pé até o fundo da embreagem. Para correntes menores que 1 ampere, o fluxo de óleo é liberado para o tanque. Isso provoca o retorno do atuador e o acoplamento da embreagem. Menor que 1 ampere, tira o pé da embreagem. Maior que 1 ampere, pisa na embreagem. 1 ampere fica parado na embreagem. Então vamos pensar? O cara quer pisar na embreagem. Vamos supor que você solicitou drive. O módulo manda consumir uma corrente maior que 1 ampere. Pum, pisou até o fundo. Pisou até o fundo, ele manda consumir 1 ampere, fica paradinho lá no fundo. Conforme você começa a acelerar, ele começa a mandar consumir menos que 1 ampere, vai tirando o pé devagarinho. Digamos que naquela hora que ele está tirando o pé devagarinho, o cara vai e pisa no freio. Ele consome de novo, mais que 1 ampere, pisa até o fundo, 1 ampere outra vez, para liberar a embreagem, para não ter queima da embreagem. É muito inteligente. É bem legal mesmo. Então, tá aí, às vezes a gente comentando assim, menor que 1 ampere, mais que 1 ampere, menos que 1 ampere, fica confuso, por isso que tem o gráfico. Se você prestar atenção nesse gráfico, ó, fica bem claro. Ó. Vazão do tanque, menor que 1 ampere, tira o pé da embreagem. Fechada, 1 ampere, fica parado. Vazão no sentido de pressão, ou melhor, tirando o pé da embreagem, pisando na embreagem, maior que 1 ampere. Existe algum problema em abrir a eletroválvula para limpar? Então, aí a gente vai... O pessoal faz as perguntas que vocês estão escutando no dia a dia, né, galera? Isso é interessante pra caramba. Vamos lá.
aquela pontinha dela de plástico, que algumas é cinza e outra é branca, ele não é uma regulagem. Se fosse, não podia abrir. Se ela tivesse uma calibração. Tem algumas solenoides que é calibração. Aquela lá não é. Então eu tirei ela ali, limpei bonitinho, apertei de novo certinho, não tem problema nenhum limpar. Pode abrir sem problema nenhum. Realmente eu já ouvi pessoas falando que aquilo não deve ser aberto. Muito boa pergunta também. Os caras já estão vendo as coisas, né, por aí e sabem como deve ou não proceder. Muito bem. Aí a gente tem os componentes da interface, né? Ó. Na verdade, é o trambulador. A grosso modo, é o trambulador que vai ter o sistema de translação e rotação. Movimento vertical e movimento rotacional. Para fazer a seleção de marcha, para baixo e para cima, e o engate rotacionando. Tem a flange intermediária. Nessa flange vai o respiro. Cuidado, tá vendo esse... Aqui, ó, bem... Aqui, tá aparecendo. Em volta desse anel aqui, que a gente tem, onde seria o trambulador, aqui vem tipo de uma cola original. Parece um silicone, né? Se vocês lavarem isso aqui, que é natural que a gente lava, depois dá uma coladinha de novo, tá? Mas cola com, sei lá, não precisa passar muita cola, né? Eu sempre brinco que o que escova o dente não é a quantidade da pasta, é a escovação. E os caras têm mania de achar que cola tem que passar um tubo inteiro, né? Não tem nada a ver. Você tem que passar a cola no lugar certo, a quantidade certa, né? E fica um serviço bonitinho. Mas cola, que senão pode vazar. Esse cara aí é da hora, que está aí ó, agora na tela para gente. O atuador da embreagem. Esse atuador da embreagem, além dele ter a função de hidraulicamente pisar na embreagem, mas tem um cara que é o sensor de posição de embreagem que vem junto nele, numa peça só. A gente tem um entravezinho aqui, né? Porque a Volkswagen, o sistema iMotion, a gente vai falar mais adiante dele num outro seminário, acho que é o próximo, inclusive, que eu vou falar, porque a gente vai fazer a série Dual Logic, iMotion e assim sucessivamente, cobrindo todos os automatizados. O do iMotion, eu consigo trocar o atuador sem tirar o câmbio. Esse aqui não dá. Essa é característica da Fiat. Eu tenho que tirar o câmbio fora para poder trocar o atuador. Legal. Aí, ó, essa tela que está mostrando para vocês aí ficou melhor do que a do manual. Porque no manual, o desenho explodido está numa página. E os números estão na outra. Então você tem que ficar indo para a página, voltando para a página para saber quem é quem. Aqui ficou tudo mastigadinho. Ó. Eu consigo saber numa vista geral do que é tudo aí e saber os posicionamentos. É muito legal. É importante comentar que o cilindro dos atuadores é usinado no suporte da carcaça do grupo das eletroválvulas. Então, se der um pau aí, tiver algum... Mas eu também nunca vi. É um negócio que não desgasta com facilidade. Mas caso dê esse defeito, vai ter que trocar a carcaça inteira. Já vi trinca, viu, galera? Trinca, pode ser que trinque. Alguma mudança de temperatura brusca. Peguei um carro lá em Santos que vazava. O cara fez toda a troca de reparo, tudo bonitinho, não teve jeito. Era uma trinca no alumínio. Aí é o circuito hidráulico, né? Com funcionamento todo. Inclusive, alguns já até têm, isso a gente não consegue mostrar, mas ele tem, isso aqui tem em flash. Ele é interativo. Se você clicar no flash, ele vai atuar, o acumulador vai trabalhar e vai fazer os engates e tal. Lembra da tabela que eu falei da sequência? Essa é a tabela. Então, quando eu engato a primeira marcha, qual vai ser a sequência de trabalho? Letra A, B e C. Primeiro, segundo e terceiro passo. Letra A, aplica EV0, pisa na embreagem. Letra B, EV3, puxa a alavanca para o lado esquerdo. EV1, engata a primeira. E assim sucessivamente. Então aqui eu consigo, como se fosse uma tabela de aplicação dos elementos da transmissão automática. Qual que é aqui? Tabela de sequência de acionamento das eletroválvulas do sistema automatizado. Ajuda pra caramba isso aí também, né? Esse cara é importantíssimo, o pinout, porque, pô, meu... Como é que eu vou fazer o teste? Está chegando tensão ou não? Olha que mastigado o próximo. Olha aí, cada pino com todas as suas especificações, quem é o quê, sinal do sensor de rotação, tudo certinho para você fazer a verificação. Trabalha direitinho que vai dar tudo certo nesse sentido. Aqui eu tenho a arquitetura eletrônica, né? Que módulo? A Fiat, eu acho interessante isso daí. A Fiat chama os módulos de nó. Tem cabimento? Parece mineiro, né? Mineiro que fala nó. Então, assim, ó, ele chama o NCD nó do câmbio dual logic. NCM, nó de controle do motor. Então, a gente sabe que é o quê? O módulo. O módulo conversa via CAN
com o motor, via CAN, com o câmbio e assim sucessivamente. Essa é a arquitetura dele aí. Esses são todos os sensores que se conversam, né? Para poder conversar com o câmbio e ele tomar todas as estratégias. Posição da alavanca do comando, do câmbio, joystick, né? É chique, né? Hoje em dia não fala mais alavanca, é joystick. Os caras parecem que estão jogando videogame. Borboleta do volante, em alguns casos. Interruptor esporte, a gente vai falar mais à frente. Rotação da árvore primária, rotação do atuador de engate, posição do atuador de engate, posição do atuador de seleção, posição de embreagem, pressão de óleo, interruptor do pedal de freio, muito importante esse cara, sensor de velocidade do veículo e interruptor da porta do condutor. Uma dica: os sensores de posição, de engate e de seleção, eles são o potenciômetro pela Magnete Marelli, que também é o mesmo potenciômetro de alguns modelos de injeção eletrônica do corpo de injeção de alguns Renaults, os Renaults antigos. Então, às vezes, ele é o mesmo número de peça, só que se você comprar ele original para o Dualogic, ele é mais caro, engraçado. E o original Magnete Marelli aplicado é a mesma peça, viu? Isso que eu estou falando não é uma gambiarra, não. É uma pesquisa interessante. Já que eu vou precisar trocar o potenciômetro de posição de engate ou seleção, compra para o Renault, né? Como se fosse, e é a mesma coisa. Tem uma pergunta aqui. O sistema automatizado é usado em outros países também ou é exclusivo do Brasil? Boa pergunta essa daí, galera. Na Fiat, ó, eu vou falar um negócio para vocês aqui que vocês vão... Essa vai valer o webinar inteirinho, hein? Teve um amigo do Carlão, do Napoletano, que ele teve um pau numa Ferrari. Aí ele falou, pô, Carlão, tô ferrado, velho. Preciso trocar uma solenoide aqui da Ferrari. E cara, é uma bica, muito caro e tal, né? Aí ele mandou a foto. Adivinha? É a mesma solenoide que aplica no sistema Dualogic. Igual, idêntica, mesmo número de peça. É a Marelli que faz também. Então, o que eu tenho para falar para vocês? Exatamente um Fiat Dualogic lá fora, talvez eu não encontre. Mas o sistema Cinquecento tem, por exemplo. E o sistema em outros, Ferrari, tudo. Italiano gosta, né? Dos automatizados. Tem sim. Não é uma coisa só do Brasil, não, galera. Não é só a gente que sofre, não. Se os caras escutavam falando, não sofre, não. Eu gosto do sistema. Para falar a verdade, gente, se a gente for olhar do ponto de vista de lucro, vamos agora falar como dono de oficina, tá? Às vezes é melhor e é mais rentável e menos dor de cabeça fazer um câmbio Dualogic do que fazer um câmbio automático. Hoje em dia, para mim fechar um orçamento da família 6T, 6T30, 45, Malibu, Captiva 4 cilindros, às vezes um câmbio desse fica 11 pau para fazer. E o cara não fecha o orçamento. Então é melhor às vezes gastar aí uns 4.500, 4.800 para fazer um Dualogic bem feito, o cara fica contente, você fecha o orçamento e em muito menos tempo, menos peça, menos coisa para lavar, tudo muito melhor. Então é questão de ponto de vista. Eu sempre brinco que a gente do limão tem que fazer uma limonada. Na tela para a gente aí está a alavanca, né? Com todas as posições. E é interessante. Vocês perceberam que não tem a posição P? Ele é um câmbio que a gente pode chamar de engate automático, mas não tem o P de parque. Então vamos falar de um negócio legal agora. Isso não está escrito em lugar nenhum aí, mas fiquem atentos. Qual é a maneira correta de parar esse cara, de desligar o motor e deixar ele parado, se não tem parque? O jeito correto é deixar em drive. Se você desligar ele em N, pode perceber que o painel fica piscando umas 3 ou 4 vezes, avisando que você fez uma manobra incorreta. Não aparece isso escrito, mas ele fica avisando isso. Se você desliga ele em drive, ele não aparece nada. Ele só desliga e pronto. Esse é o correto por segurança. Já que ele não tem o parque, você deixa ele com marcha engatada. Quando você for dar nova partida, o que ele vai solicitar para você no painel? Pise no freio, posicione a alavanca em N e dê partida. Justamente para você desengatar ele e dar a partida com segurança. Outra coisa, teve um ponto na oficina, chegou lá e aí o que aconteceu? O carro dava um erro de engate. O cara puxava de N para R, ele não engatava. O cara tinha que pôr de N para D e de D para R. Aí ele engatava. Só engatava ré puxando de D para R. De N para R direto, não.
E eu vasculhei o carro, e virei do avesso, e passei 2 scanners, e não tinha erro nenhum, e não tinha nada de errado. O que aconteceu? Eu perguntei pro cara, como é que você desliga o carro? Ele só desligava em N. Depois que algumas vezes a gente passou a desligar o carro da maneira correta, o defeito sumiu. Então eu acredito, isso é uma coisa que isso não está escrito em lugar nenhum, foi por vivência mesmo. Acredito que ele consegue acumular uma memória dos erros cometidos na hora da parada. E isso interfere no funcionamento. É que nem se fosse o Windows com a memória carregada, né? É a mesma tranqueira, porque na verdade isso aí é um sistema automatizado eletrônico. Então ele tem memória, flash, aquelas paradas todas lá que a computação tem. Só que com uma capacidade muito menor. Então isso pode dar problema sim. Beleza. Aí isso é muito interessante também. Na alavanca, a gente tem alguns sensores, 7 sensores. E esses 7 sensores, eles geram uma matriz lógica. Então, porque o cara fala, pô, Donofrio, não tem contato lá, como é que ele consegue saber que eu solicitei a posição e tal? Então, na ponta da alavanca tem um ímã. Quando você aciona, mexe a alavanca, esse ímã, as linhas magnéticas que são produzidas por ele, interferem em cima do sensor. E o sensor ele vai montar exatamente uma matrizinha semelhante a essa que está aí na tabela. Por exemplo, o D. Ele vai dar 1010, como se fosse um código binário. E entende que eu solicitei drive. Se tiver qualquer combinação fora de tudo o que ele teria que enxergar, é como se fosse 1. E o que é 1 e o que é 0? Na verdade, não é o número. Ele enxerga aqui, como no computador também, ele enxerga por tensão. O nível 1 é 2.7 a 3.9 volts. Eu consigo até verificar isso via scanner, verificar isso via multímetro, né? E o nível 0 é 0.7 a 2.1. Abaixo disso, ele reconhece como corrente contínua alterna e acima disso, ele reconhece como corrente alternada. Então, é dessa forma que ele vai ter aí essa matemática toda para entender a solicitação e gerar também o código de falha. Muito bem. Alguns veículos, é opcional, né, tem as borboletas no volante. Funciona como outro carro qualquer. E essa nota é muito importante. A ação conjunta no joystick e no volante, ele sempre vai dar prioridade porque eu solicitei na alavanca. Sempre. Então, com o veículo parado, os comandos do volante só serão aceitos se o pedal do freio estiver pressionado. Se o joystick estiver na posição TIP. Também é importante a gente... Se qualquer coisa que você faz errado, a manobra é incorreta e não deixa você executar. Tem cara que não gosta de eletrônica, né? Pô, a eletrônica me deixa louco. Às vezes o scanner me mostra um negócio e não é nada daquilo. Pessoal, eu sempre brinco e falo que normalmente o cara não gosta de matemática porque ele teve um mau professor de matemática. Então a gente precisa de facilitar. Tudo que é muito complexo, tudo que é muito intrincado, a gente tem que aprender e entender de uma maneira divertida. Então, se você tem deficiência para entender eletrônica, procura estudar mais. Tem um monte de cara bom na internet falando de eletrônica, dando aulas de uma maneira bem assim, animada, simples, né? Então, é isso. A eletrônica nos ajuda, ela não atrapalha, não. É muito legal. A eletrônica hoje ela impede que a gente queime um câmbio automático, ela impede que você cometa erros crassos, como no passado, né? De fritar todo o câmbio. Então ela ajuda muito. Qualquer coisa que eu fizer errado no joystick, tem gente que tem mania de descansar a mão em cima da alavanca, né? Ele vai falar, pô, a linha magnética lá debaixo do joystick vai estar... Eu solicitei uma posição, ele já está andando. Só que aí aquela linha magnética fica lá mostrando para o módulo que você está solicitando outra coisa. Ele vai falar, velho, está errado, tira a mão daí. Então ele pode acender uma luz indicadora, pode dar uma mensagem, inclusive de som, né? Só que depois gera, mas depois se você tirar aquela condição, sair fora dali, ele volta ao normal. Em mais ou menos em 2 segundos ele volta de novo. Sensores de posição dos atuadores de seleção e engate. Eu falei do potenciômetro. É isso que ele é. Esse potenciômetro aí com vista explodida. Então ele é um sensor de efeito Hall. Ele tem não tem contato, né, físico. Então ele não dá muito desgaste também, mas dá mais problema do que os solenoides, né? O que é legal falando desse cara? Isso é muito legal, muito mesmo. Quando o cara procura uma concessionária,
Fiat, Volkswagen, qualquer sistema que use esse sistema automatizado, lá na concessionária o cara não troca só o sensor. Então ele vai querer trocar o robô inteiro. E aí é 7, é 9 mil reais. Então o cara já chega na sua oficina esperando que é uma pancada. Aí você resolve o serviço pro cara, troca um sensor desse por 1.500. O cara, falta te dar um beijo, né? E você realmente resolveu o problema. Tem gente que acha que achou esquisito eu falar de beijo aí, porque vocês têm algum preconceito? Não tem problema nenhum. Hoje não pode falar nada disso, né, galera? E daí? É um beijo mesmo. O cara ficou seu amigo, né? Não tem jeito. Olha lá. Sensor de posição de embreagem PLCD. Esse cara é louco. Esse cara é para acabar de deixar o cara maluco de vez. O que é o PLCD? É um sensor de deslocamento linear, sem contato e com ímã permanente. Então é muito louco o funcionamento. Ó como que ele funciona. O jeito melhor de entender é esse gráfico que a gente tem aqui, ó. Esses 3 gráficos. Meu Deus, cadê a seta? Aqui. Aí. Ó lá. Então, eu tenho um ímã aqui no meio, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Primeiro eu desenho bem no meio aí da tela. Tem um ímãzinho. Quando eu desloco ele para a esquerda, as linhas magnéticas desse ímã interferem na bobina S1. Essa bobina, mudando a linha magnética, também muda a linha magnética da bobina S2. A soma dessas tensões, eu vou ter ela aqui embaixo, ó, que é a VS, que é a soma das tensões. Então, olha que legal. Ele consegue, sem contato, saber para quanto que foi deslocado no pedal de embreagem e para que lado. Se foi pisando ou se foi tirando o pé da embreagem. Como que ele vê isso? Pode perceber que essa aqui do meio, ó, a gente vai ter a primeira linha, que é a VP, que é a soma deles, né? A V1, que é menor, a V2, que é a maior. Só que embaixo, as duas são iguais. Essa que está em vermelhinho aqui, a do meio e a da direita. Só que olha a diferença. De que lado que a onda sai? Essa onda quadrada parte do negativo. E essa onda da direita parte do positivo. Dessa forma, o módulo consegue saber exatamente para que lado, ou melhor, se foi para baixo, né, pisando, ou se foi para cima, tirando o pé da embreagem. É com base nesse sensor, nesse valor, que ele faz o kiss point, que é justamente o ponto que descola o disco de embreagem para liberar o carro, do platô, né? O platô do volante, assim sucessivamente. Que legal! Álvaro! O Álvaro está assistindo a gente do México. Olha aí, velho. A gente está ficando internacional o negócio aqui. É legal. Parabéns. Legal. Manda uma pergunta para nós aí, Álvaro. Que tem alguma dúvida, vamos falar aí. Se a gente souber responder. Se não souber, a gente pesquisa para você aí depois. Muito bem. Vantagens desse sensor do tipo sem contato. Pô, não usa contato, então o desgaste é praticamente zero. A vida dele é muito longa. O maior inimigo dele, e que não é comum ver isso acontecer, seria o calor. Porque o que faz perder magnetismo, muitas vezes é a temperatura. E a caixa seca ali é bem quente, né? Por causa da fricção da embreagem, do próprio calor produzido pelo motor e também do próprio calor produzido pelo sistema, né? Enfim. Então, mas ele é muito forte. Para falar a verdade, eu nunca vi um sensor desse com problema. Estoura o atuador, dá pau na embreagem, mói tudo e o sensor tá legal. É que a gente troca porque não tem como não dar garantia sem trocar. Como é que eu vejo aí, que eu testo se ele está legal? Muito legal, né? Eu tenho a resistência do primário de 35 ohms e a resistência do secundário 21 ohms. Então, olha lá, 1 e 2 é bobina primária, 3 e 4 secundário. Rapaz, isso aqui parece um sonho. Está tudo mastigado. Desse jeito aqui ficou muito fácil. Não tem jeito. Outra pergunta que o pessoal fez aqui. Qual o sintoma do sensor de posição de engate? Muito legal. Se o sensor de engate tiver com pau, o que vai acontecer? Então vamos entender como o sistema funciona. Quando você solicita uma marcha, drive, o que o módulo manda fazer? Ele manda pulsar um solenoide para que carregue uma câmara e posicione o garfo de seleção em engate. Só que aí o que ele espera depois que ele solicita? Ele espera enxergar o sensor vendo que o garfo chegou lá na ponta.
Mesmo que mecanicamente aconteceu, mas se o módulo não vê, o que ele vai fazer? Gera um DTC, ele vai gerar um código. Eu solicitei, a marcha não entrou, e o módulo ele não tem capacidade de entender, inclusive ele não vai entender nem se for o sensor e, por exemplo, que também é um defeito recorrente no Dual Logic, que ele quebra aquele pino elástico que sobe e desce o trambulador. Por exemplo, se esse pino quebra, normalmente ele dá um erro de seleção. Por quê? Não teve a seleção. E simplesmente o sensor está bom. Só que ele não viu porque o eixo não foi mecanicamente. Então esse é o defeito que pode dar. Claro, velho, eu ainda ia falar disso até o fim. Os caras estão melhor que eu. Eles perguntam antes de eu falar. Muito bom. Se posso usar o osciloscópio para medir? Com certeza. Eu tenho falado muito disso nas turmas, né, nos treinamentos. Você, reparador, que ainda não tem o hábito de usar o osciloscópio, vai lá. Hoje está tudo mais fácil, né, galera? Antigamente, um osciloscópio, você tinha que vender o rim para comprar um osciloscópio. Hoje não é mais assim. Hoje você compra um osciloscópio da Minipa, de boa qualidade. Inclusive, eu dou uma dica para a galera. Vocês entrem no site da Minipa e faz o download, é gratuito. Faz o download da ferramenta, de qualquer equipamento que você for comprar, antes de comprar. Que aí você faz uma leitura, pô, será que esse cara atende mesmo o que eu preciso? Estuda primeiro o equipamento. Você não vai, não é barato, né? Um osciloscópio hoje deve estar o quê? De por aí, uns 4 mil reais. Ainda não é barato, mas pelo menos não precisa vender o rim, né? Já está mais barato um pouco. Então é o seguinte, antigamente tinha que vender os dois, agora vende um só, dá para comprar. Então é assim, ó, mas antes de comprar, de fazer esse investimento, se interem do que aquele equipamento nos vai oferecer. O osciloscópio é uma ferramenta que tem que estar na oficina, para tudo. Não é só para isso, né? Redicam não dá mais para você testar de outra forma. Se eu espetar o multímetro lá, eu queimo as tranqueiras lá, tudo, né? Então não dá. Então, sem dúvida. Muito bom. Depois, quem que perguntou esse negócio do osciloscópio aqui? Você tem como saber aí, filha? Depois... Legal, é isso aí. Pode sim, galera. Pode usar. Muito bom. Essas são as vantagens. Muito bem. Sensor de pressão de óleo. Esse cara é muito legal. Teve até uma atualização dele. Os antigos é dessa corzinha aí. Depois agora tem um azul. Que ele vai... foi um upgrade dele, né? Tem a maneira, os pinos para a gente poder fazer a leitura, fazer o teste. O valor máximo de pressão, embora, olha que legal. A pressão máxima nominal de trabalho é 50 bar, mas ele consegue ir até 80. Olha como eu trabalho com segurança, né? É quase o dobro de pressão. É muito importante trabalhar com segurança, né? Interruptor do freio, como eu já falei, é muito importante. Ele tanto participa para permitir a troca de marcha com o veículo parado, como também ele, com o veículo em movimento, ele influencia na estratégia de troca de marcha. Como, Donofre? Por exemplo, eu estou vindo em quarta, numa meia ladeira, meia descida. E aí eu piso no freio. O que o sistema Dual Logic entende? Que eu quero reduzir. Ele pode jogar terceira. Se eu estiver abrindo o TPS, ele não vai reduzir. Ele vai ter a tendência de pôr a próxima marcha. Outra coisa que não está aí no PPT, mas ela também é importante, o interruptor do freio, se eu não tiver com o pé no freio, ele não faz as adaptações, o kiss point, ele não faz nada. O interruptor do freio é vital para ele entender que a gente tem que para fazer as outras funções, ele tem que estar com o pedal do freio por segurança. Mais uma pergunta aqui. É recomendado trocar o atuador sempre que trocar a embreagem? Sim, sim. Muito boa pergunta e sem dúvida. Não, nunca. Por quê? Vamos supor, minha avó sempre dizia isso, né? Um remendo novo numa calça velha. O que vai acontecer? O remendo não quebra, não estoura, mas do lado rasga, porque o tecido está velho. Então você vai trocar a embreagem e não troca o atuador. A embreagem ficou show de bola. Daqui 30 dias, 20 dias, 15 dias, estoura o atuador. Você vai ter que tirar o câmbio de novo, porque está na garantia. E vai ter que fazer de graça, e o cliente vai ficar chateado, e é prejuízo. Então, negativo. Outra dica, já que estamos falando de não poder fazer serviço pela metade, eu sempre, câmbio automático, automatizado, qualquer câmbio que eu remover, galera, dá uma olhada, tira o volante, tira o flex plate, 2 palitos, tá lá, já tá tudo fora. Olha o retentor do virabrequim. Se você falar pro cara, tem mais 60, 70 conto para você pagar, porque estava marejando o retentor e eu troquei, é uma coisa.
Uma semana depois, aquela tranqueira começa a vazar, o cara não entende que você não mexeu ali. Ele vai achar, pô, mas você tirou o câmbio e começou a vazar. Os caras falam, pô, você tirou o câmbio, dona Onofre, não está mais tocando a buzina. Os caras têm a capacidade de falar isso. Que dirá o retentor do volante? Vocês têm que se colocar no lugar do cliente. O cliente não tem conhecimento técnico. E às vezes o YouTube joga contra a gente. Tem hora que joga a favor. É uma ferramenta da hora, né? Esse próprio seminário web, ele vai ficar no YouTube. Tem material bom, mas você tem que ter bom senso. Você tem que selecionar o que é bom. A internet tem de tudo. Então, tomem cuidado. Beleza? Interruptor do freio é muito importante. Fique ligeiro aí. Sensor de rotação da árvore primária. Faz a leitura na engrenagem da segunda. Importantíssimo. Esse sensor aí vai participar também em toda a questão de troca e saber a rotação que está a embreagem. Depois ele vai gerar um algoritmo, mais adiante a gente vai falar também para ver, porque não tem sensor de temperatura, mas ele tem como saber se você está queimando a embreagem ou não. Perguntaram do interruptor de porta, olha ele aí, ó, né? Está aí participando também do material, é importantíssimo ele, mas ele só não vai acionar a bomba, né? Temperatura, aí ó, chegou o que eu ia comentar. Olha como esse negócio é inteligente. Não tem sensor de temperatura da embreagem, mas ele vai fazer um algoritmo cruzando as informações de temperatura do ar externo da cabine, temperatura do motor, sensor de rotação do motor e sensor de posição do pedal de acelerador. E sabe se você está lá queimando a embreagem ou não. E ele abre a embreagem, ele não deixa você queimar não, fazer bestagem. Então vamos supor, o cara chega, pô, meu carro está com defeito. Se eu fico lá no topzinho tentando sair no acelerador, ele abre a embreagem, dá maior susto, o carro volta. Isso aí não é errado, é estratégia. Qual é o correto se você estiver na ladeira? Estou num farol parado na subida, tem que pisar no freio. Como é que a gente aprendeu na escola? Não é para puxar o freio de mão? Aqui ninguém puxa, mas o correto é, puxa o freio de mão. Na hora que você for sair, você sai bonitinho, baixa o freio de mão, acelera, o carro anda. Então, na verdade, é esse aí. Então, é uma maneira de proteger a embreagem. Tá? É importantíssimo isso aí. Sangria da embreagem. Essa sangria é feita, né, via scanner. Quando você fizer os reparos, dura aproximadamente 1 minuto, é bem rápido. Outro sistema que eu já comentei no início, que é a despressurização do acumulador, também é feito. Então, são executados 26 ciclos, eu já até comentei sobre tudo isso, né? Então, tá aí todo o procedimento. Aprendizagem do sensor de posição do atuador de embreagem, que é o Kiss Point, bem interessante também. Tem aí todos os procedimentos, toda vez que eu trocar a embreagem, trocar o atuador, trocar uma eletroválvula. Eu fiz o trabalho, fiz uma intervenção, você tem que pegar e fazer toda a adaptação de novo. No primeiro funcionamento, o aprendizado do Kiss Point deve ser feito via aparelho. Depois ele será repetido automaticamente pelo módulo da transmissão. Importante, se eu tiver com um aparelho original, dedicado, ele não deixa você continuar a mais de 60 graus. Quando você não está com ferramenta dedicada, está com um genérico, ele não vai te dar o aviso, mas ele não faz a adaptação. Então, 2 coisas que você tem que tomar cuidado. Tensão de bateria, é interessante estar com um auxiliar, né? Hoje em dia já comecem a se preparar, galera. Usem um carregador de bateria transistorizado, inteligente, né? Não é aquele carregador que fica mandando corrente para dentro da bateria, chega a fritar, a caixa da bateria fica até quente, né? Tem que ser uma coisa bem, assim, inteligente, né? Já existe isso. É meio caro o carregador? É sim, mas vocês devem investir nisso. Esse carro é um carro que ainda aceita, mas quando começar a entrar carros mais modernos, uma BM 2014 para cima, né? Você nem a bateria você consegue trocar mais. Você tem que apresentar a bateria para o carro. Então, vamos se preparar para a tecnologia. E nem falando de híbrido e elétrico, hein? Logo mais teremos aí coisas cabeludas de híbrido e elétrico aí. Uma pergunta aqui, ó. Fazer aprendizado de troca de marcha com o scanner pode danificar o conjunto? De maneira nenhuma. Só que aí, ó, eu ia até falar sobre isso, não da troca de marcha, eu ia falar do Kiss Point. Tem cara que faz a adaptação de embreagem sem ter trocado a embreagem. Então, o que ele faz? Ele pega o valor de referência de desgaste e parte a partir do zero a partir dali. Então, ele fica com um valor, se você tiver o valor de 7.000, 8.000, 4.000 que vem nos scanners, esses valores de referência, você fica perdidão, porque o cara fez uma aprendizagem e não era com uma embreagem nova. Então, vamos fazer o seguinte, respondendo a pergunta aqui do rapaz aqui que fez a pergunta.
Você só vai fazer a aprendizagem se de verdade for necessário. Então, por exemplo, fazer a aprendizagem da troca de marcha com o scanner, se vai dar... Estou fazendo a aprendizagem por quê? Só para ver se funciona o scanner? Não. Então você vai fazer porque você fez uma intervenção. E não danifica de maneira nenhuma. Donofrio, mas e se eu fizer sem necessidade? Também não danifica o sistema. No caso do Kisspoint, vai ter essa mudança aí, mas não vai danificar nada, não. A sequência do procedimento de autoaprendizagem está aí direitinho descrita para vocês. Procedimento, como deve ser feito e tal. E, inclusive, nos scanners, ele já vem na sequência correta. Primeiro faz sangria, depois faz a adaptação disso, depois daquilo. Por último, lá, às vezes, tem até a adaptação do corpo de borboleta. Porque, olha, é tão importante que já está na sequência inserida dentro do aparelho diagnóstico. É muito legal isso aí. Autoadaptação da embreagem, cálculo do desgaste, acabamos de falar dele, está tudo certinho, ele vai zerar tudo, você tem todo o procedimento aí também. Então, façam realmente, procedimento deve ser feito depois da autoaprendizagem, fim da linha de manutenção, isso sempre vai acontecer. Depois que saiu da linha de manutenção, lá na produção na fábrica, na montadora, toda vez que eu for fazer uma intervenção e uma troca do câmbio, uma troca da embreagem, uma troca de qualquer sistema que esteja aí participando, tem que fazer a aprendizagem. Na tela para você está o quê? Um esquema elétrico do estilo Dual Logic. É semelhante, né? Mas tem algumas diferenças dos outros, mas está aí a do estilo. E isso aqui é interessante. Normalmente, o câmbio automático, ele tem emergências, né? Uma emergência. O que o câmbio automático de primeira e segunda geração de módulo, ele faz caso o meu carro apresentar superaquecimento da caixa automática? Ele vai cortar a energia do módulo e tem uma emergência só. O que acontece? Fica na marcha hidráulica. Vamos dar um exemplo bem conhecido? A L4, linha francesa, Peugeot, Renault, Citroën. Entrou em emergência, fica engatado que marcha. Os caras até sabem já, né? Aparece até no painel. Fica engatado terceira. Os donos do carro até sabem, já desliga a chave, liga de novo, anda mais 2 quarteirão, depois entra em emergência de novo. Então, isso é a emergência do câmbio automático, primeira, segunda geração de módulos. Maravilha? Olha como o automatizado é inteligente. Ele não tem uma estratégia só. Dependendo do que aconteceu no sistema, ele avalia. E aí ele vai ter algumas relações dessa emergência que ele vai aplicar. Então, aí o que está na tela para vocês é um exemplo. Ele pode, talvez, ter uma troca descendente, ser possível fazer isso. Aí as trocas de marcha ascendente é limitada até terceira só. Né? A marcha ré e o neutro podem ser selecionados. Ou pode ser que tenha outro tipo de modalidade de emergência. Né? Por exemplo, vai fazer a mesma coisa que na emergência 1, só que toda troca de marcha é desabilitada. Com o veículo parado ou em arrancada, a embreagem é mantida desacoplada, o neutro de emergência é solicitado. Ou seja, só no reboque. E uma particularidade, falando de reboque. Nunca carro automático, automatizado, DSG ou CVT deve vir guinchado com nenhuma das rodas girando no chão. Não importa. Donofrio, mas eu tirei os cardan. Não importa. Não abre precedente para o guincheiro e para o dono do carro. Carro automático, automatizado, DSG, CVT, plataforma. Põe em cima da plataforma e traz o carro para a oficina. Beleza? Então é isso aí. Essa parte de emergência é bem legal também. Fiquem atentos. Falei sobre o fluido, tal. Acho que é isso aí. Galera. O que tinha para a gente falar hoje, acho que atingiu o objetivo. Eu tenho que agradecer bastante a galera que participou aí com as perguntas. A gente fica bastante feliz, né, do pessoal estar interagindo. Não esqueçam de fazer o download do material e procure sempre, eu tenho falado isso em todo o treinamento e às vezes eu lembro de falar no seminário. A gente dá algumas dicas para vocês e o ser humano, principalmente o homem, né, o ser humano do sexo masculino, ele tem uma deficiência, uma dificuldade de admitir quando ele está errado. Se alguém aponta para ele que ele está fazendo errado, quer ver um exemplo? Se eu chegar a visitar uma oficina de vocês aí, que eu não conheço, chegar lá e falar assim, suas ferramentas estão meio bagunçadas, não tá não? Mano, tá, olha essa recepção.
Meu, você já foi lá no seu banheiro? Banheiro, meu irmão, não dá para entrar no banheiro. Se o cara falar isso pra gente, a gente fica magoado, a gente não aceita, começa a arranjar justificativa. Então, faz um escrutínio aí, cara. Faz uma autoavaliação. Aonde que eu preciso melhorar? A gente sempre precisa melhorar. Então é melhor você mesmo ver onde você está errado e melhorar. Você vai ver como isso vai ser legal. Você vai ter um atendimento mais legal, os clientes ficam felizes, paga com mais facilidade. O cara feliz, ele paga feliz. Né? Não tem, a gente não está aqui, o dinheiro não é o nosso foco, mas é consequência do nosso bom trabalho. A gente tem que pagar as contas também. Então, galera, muito legal. Fiquem aí atentos até a próxima. A gente está tentando fazer um por mês, né? Eu não sei se o próximo mês provavelmente pode ser o Betão, o Bento, né? O Bertim, pode ser o Carlão falando de outro sistema para dar uma folga para a gente. Mas logo mais, quando eu vier falar com vocês, vou falar de iMotion, né? A gente vai fazer um comparativo com o de hoje e falar sobre o iMotion. Boa noite para todo mundo. Obrigado aí pela atenção. Até a próxima.